Existe uma coisa curiosa sobre um vazamento dentro de uma casa. Ele nunca começa no dia em que a mancha apareceu na parede. Quando aquela marca finalmente fica visível, a água já estava encontrando um caminho havia muito tempo. Durante dias, às vezes durante meses, ninguém percebeu. As pessoas acordaram, tomaram café, saíram para trabalhar, receberam amigos, assistiram televisão. A vida continua acontecendo normalmente, até que um dia alguém olha para a parede e diz: Olha, apareceu uma mancha. E quase sempre pensa: o problema começou hoje, mas não começou. A mancha não foi apenas o primeiro lugar onde o problema resolveu aparecer. Eu gosto dessa imagem porque ela me lembra uma coisa que eu vejo com muita frequência na clínica. Muita gente acredita que a ansiedade começa na crise, na falta de ar, no coração acelerado, naquela ida para o hospital, no dia em que teve certeza de que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Mas quase nunca ela começa ali. Aquilo costuma ser apenas a primeira mancha, não o começo do vazamento. Talvez você nunca tenha tido uma crise, e talvez justamente por isso tenha concluído que esse vídeo não é para você. Mas deixe eu lhe fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que a sua mente realmente descansou? Não estou perguntando quando você saiu de férias, nem quando dormiu 8 horas numa noite. Estou perguntando outra coisa. Quando foi a última vez que você percebeu que por alguns minutos não havia absolutamente nada ocupando sua cabeça? É curioso, porque muita gente precisa pensar antes de responder. Alguns até sorriem, como quem percebe que não consegue lembrar. E isso diz muito, porque a ansiedade quase nunca invade a vida de uma vez. Ela vai ocupando pequenos espaços. Hoje ocupa 5 minutos, amanhã ocupa 10, depois ocupa uma noite inteira, até que um dia ela já não ocupa apenas um momento. Ela ocupa a forma como você passou a viver. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. A pessoa termina uma tarefa e antes mesmo de sentir que terminou, já está pensando na próxima. Chega em casa, mas continua respondendo conversas dentro da cabeça. Sabe o que costuma acontecer depois de algum tempo? Você para de estranhar. Não porque você melhorou, mas porque se acostumou. É exatamente como a casa. Ninguém entra todos os dias procurando uma nova mancha na parede. Quem mora ali acaba deixando de reparar, até que alguém de fora pergunta: essa parede sempre foi assim? Existe uma frase que eu escuto muito no consultório. Eu achei que isso era só o meu jeito de ser. Toda vez que alguém diz isso, eu fico pensando em como o sofrimento consegue fazer uma coisa muito curiosa. Ele não muda apenas a forma como nos sentimos, ele muda a forma como nos enxergamos. Aquilo que começou como um estado, aos poucos, parece virar identidade. Eu sempre fui acelerado, eu sempre pensei demais, eu sempre fui preocupado. Será? Ou será que você apenas convive com isso há tanto tempo que já não consegue lembrar como era viver de outro jeito? Nem sempre é fácil responder essa pergunta. No começo, quase ninguém percebe. Você continua chegando no horário, continua entregando o trabalho, continua cumprindo suas responsabilidades. Quem olha de fora vê alguém organizado, responsável, comprometido. Mas existe uma diferença entre parecer que está tudo sob controle e viver em paz. E essa diferença só quem sente é você. Existe uma cena que talvez aconteça com mais frequência do que você imagina. Você finalmente termina um dia inteiro de trabalho. Fecha o computador,
carro, liga o motor, o expediente acabou. Pelo menos era para ter acabado. Mas basta o carro começar a andar e sua cabeça abre outra jornada. Você lembra de uma decisão que tomou, pensa se respondeu certo aquela mensagem, refaz mentalmente uma conversa que aconteceu horas atrás, imagina outra que ainda nem aconteceu. Quando chega em casa, percebe que o corpo fez todo o caminho, mas a sua mente nunca saiu de lá. Talvez ninguém perceba isso, mas você sente. E isso cansa. Não porque pensar seja um problema, mas porque nunca consegui descansar do próprio pensamento cobra um preço muito alto. Depois de algum tempo, esse funcionamento começa a invadir outros momentos da vida. Existe outro momento em que isso costuma aparecer. E, curiosamente, muita gente interpreta de maneira errada. É quando finalmente chega o descanso. Você esperou a semana inteira pelo sábado. Imaginou que dormiria um pouco mais, tomaria um café com calma, sentaria no sofá, talvez assistisse a um filme. Mas quando esse momento finalmente chega, acontece uma coisa estranha. Você senta, respira, e poucos minutos depois surge uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de que deveria estar fazendo alguma coisa, como se descansar fosse perda de tempo. É como secar uma pequena poça de água no chão enquanto o vazamento continua escondido dentro da parede. Durante alguns minutos, o chão parece que ficou seco. Depois a água volta. Não porque você secou errado, mas porque o problema nunca esteve no chão. E talvez seja exatamente aí que a ansiedade se fortaleça. Ela convence você de que precisa pensar mais, quando na verdade, talvez o que esteja faltando não seja mais pensamento. Talvez esteja faltando um lugar onde aquilo que você vive possa finalmente ser compreendido. Antes de continuar, eu quero fazer um convite. Se esta conversa está ajudando você a reconhecer coisas que talvez nunca tivesse percebido antes, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu publico vídeos como este, não para ensinar fórmulas prontas, mas para ajudar você a compreender aquilo que muitas vezes permanece em silêncio durante anos. Porque quando uma história começa a fazer sentido, ela também começa a perder parte do peso que carregava. Agora eu quero mostrar o que costuma acontecer quando esse vazamento permanece escondido por muito tempo. Talvez nesse momento da conversa você esteja pensando, mas eu nunca tive uma crise de ansiedade. Eu acho importante falar sobre isso, porque existe uma ideia muito comum de que a ansiedade só merece atenção quando ela explode, quando falta o ar, quando o coração dispara, quando alguém precisa parar tudo porque simplesmente não consegue continuar. Mas eu gostaria de propor outra maneira de olhar para isso. Imagine que alguém chega à sua casa e aponta para aquela mancha na parede. Você tem duas opções. A primeira é dizer: ainda é pequena, depois eu dou uma olhada nisso. A segunda é: de onde essa água está vindo? Percebe? A diferença não está no tamanho da mancha, está na decisão que você toma diante dela. E talvez seja exatamente isso que aconteça com o sofrimento emocional. Algumas pessoas só olham para ele quando o teto começa a cair. Outras conseguem perceber os primeiros sinais. Não porque sofrem mais, mas porque aprenderam a escutar a própria história antes que ela precisasse gritar. Há uma pergunta que eu faço com frequência no consultório. Parece uma pergunta simples, mas quase sempre muda completamente a conversa. Geralmente eu pergunto: se eu tivesse conhecido você 5 anos atrás, o que eu encontraria de diferente? A pessoa normalmente responde alguma coisa objetiva. Eu dormia melhor, eu era mais paciente,
eu ria com mais facilidade, eu conseguia desligar quando chegava em casa. Então eu vou e faço outra pergunta. E quando isso começou a mudar? Nesse momento, o silêncio aparece, porque quase ninguém consegue responder. Não houve um dia específico, não houve um grande acontecimento. As mudanças foram acontecendo devagar, tão devagar que deixaram de chamar a atenção. É exatamente como a água atrás da parede. Ela não pergunta se ela pode entrar, ela apenas encontra um caminho. Existe uma coisa que me impressiona muito no sofrimento emocional. Nós nos adaptamos a ele com uma facilidade enorme. A ansiedade não rouba apenas a tranquilidade, ela rouba a presença. E isso, para mim, é uma das perdas mais silenciosas. Você está vivendo um momento tão bonito, mas não consegue habitá-lo por inteiro. Está no aniversário do seu filho, mas uma parte da sua cabeça continua naquela reunião de segunda-feira. Está sentado para jantar com a mulher que você ama, mas continua respondendo mentalmente uma conversa que aconteceu pela manhã. A vida continua acontecendo diante dos seus olhos, mas você passa boa parte do tempo alguns passos à frente dele. Um paciente uma vez me disse uma frase que me chamou muita atenção. Eu não tenho paz nem quando está tudo bem. Quando ele disse isso, eu percebi que aquele homem não estava falando de uma crise. Ele estava falando de uma casa inteira que já tinha aprendido a conviver com o vazamento. E talvez seja justamente isso que torna a ansiedade tão difícil de reconhecer. Ela não destrói apenas os dias difíceis. Ela invade também os dias bons. Ela faz você acreditar que descansar é perigoso, que baixar a guarda é um risco, que se você relaxar por alguns minutos, alguma coisa importante vai escapar do seu controle. E viver assim é extremamente cansativo. Existe uma pergunta que eu gostaria que você levasse consigo quando este vídeo terminar. Mas antes dela, quero voltar para a parede com que começamos nessa conversa. Porque talvez nesse momento você esteja pensando: tudo bem, eu me reconheci em algumas dessas situações, mas o que eu faço com isso agora? E eu acho que essa é uma pergunta certa, não porque exista uma resposta simples, mas porque ela muda completamente a direção da conversa. Quando encontramos uma mancha de umidade em casa, normalmente temos duas opções. A primeira é pintar por cima. Durante alguns dias, a parede parece estar nova novamente. Quem entra na casa talvez nem perceba que havia um problema ali. Mas a água continua escorrendo. Ela apenas desapareceu dos olhos, não da parede. A segunda opção é mais trabalhosa. É preciso descobrir de onde aquela água está vindo. Às vezes, isso significa quebrar a parede, fazer sujeira, ter paciência, aceitar que por alguns dias a casa ficará mais desconfortável antes de ficar melhor. É um processo mais lento, mas é o único capaz de impedir que a mancha volte. E eu acho que isso descreve muito bem o cuidado emocional. Porque cuidar da ansiedade não significa aprender a esconder melhor os sintomas. Também não significa convencer a si mesmo de que está tudo bem. Significa compreender de onde esse vazamento começou. É justamente aqui que a psicanálise segue um caminho diferente daquele que muita gente imagina. Ela não começa te perguntando como faço para parar de sentir isso. Ela começa com outra pergunta: como essa forma de viver foi construída? Percebe a diferença? Quando fazemos apenas a primeira pergunta, estamos olhando para a mancha. Quando fazemos a segunda, começamos a procurar o vazamento. E muitas vezes, essa investigação revela histórias que a própria pessoa nunca havia ligado ao sofrimento que sente hoje. Não porque exista uma única origem para a ansiedade. Não existe. Cada história é única. Cada pessoa encontrou maneiras diferentes de lidar com aquilo que viveu. Mas existe algo que costuma ser comum a todas elas. Em algum momento da vida,
Aquilo que começou como uma forma de proteção deixou de proteger e passou a cobrar um preço alto demais. Talvez seja por isso que eu tenha tanto cuidado quando alguém me pergunta: você acha que eu preciso de terapia? Porque essa não é uma decisão que eu posso tomar por outra pessoa. O que eu posso fazer é ajudá-la a enxergar aquilo que talvez tenha deixado de perceber. Se você chegou até aqui e reconhece várias pequenas manchas na sua rotina, talvez valha a pena fazer uma pergunta diferente. Eu realmente preciso continuar vivendo assim? Porque existe uma diferença enorme entre conseguir suportar e precisar suportar. Muita gente consegue durante anos, mas isso não significa que esse seja o único jeito possível de viver. Talvez você nunca tenha tido uma crise de ansiedade, e eu espero sinceramente que continue sem ter, porque ninguém deveria esperar o teto começar a cair para descobrir que existia um vazamento. Às vezes, o maior gesto de cuidado é justamente prestar atenção nas primeiras manchas, na dificuldade de descansar, na sensação de que a mente nunca desliga, na culpa quando tenta parar, na impressão de que a vida está passando e você nunca está completamente presente nela. Essas pequenas marcas não servem para colocar um diagnóstico em você, servem para fazer uma pergunta: o que dentro de minha história está pedindo para ser escutado? Quero terminar essa conversa voltando exatamente ao lugar onde começamos. Imagine mais uma vez aquela parede. A mancha continua pequena, quase ninguém repararia nela. Você pode fingir que ela não existe, pode pintar por cima, pode dizer que resolve depois, ou pode entender que às vezes uma pequena marca é um convite para cuidar da casa antes que ela sofra um dano maior. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida da mesma maneira. Nem toda preocupação significa ansiedade. Nem toda ansiedade se transforma em crise. Mas toda história merece ser escutada antes que precise gritar para receber atenção. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Se a vida fosse essa casa, quais são as pequenas manchas que você tem fingido não ver? Talvez responder essa pergunta seja o primeiro passo para descobrir que você não precisa passar o resto da vida convivendo com o vazamento em silêncio. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez também esteja convivendo com pequenas manchas sem perceber o que elas estão tentando mostrar. Às vezes, uma única conversa pode ser o começo de um cuidado que foi adiado durante muito tempo. Se você sente que chegou o momento de compreender a sua história com mais profundidade, as informações sobre os meus atendimentos online estão na descrição desse vídeo. Será um prazer caminhar com você nesse processo. Obrigado por permanecer comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.